Eu não sei se tem entre os que estão assistindo ou vão assistir, vamos assim, descendentes de nordestinos, né? Mas quando a gente fala do nordestino aqui no eixo sul-sudeste, o pessoal dessa região do sul e sudeste, eles têm uma maneira de se referir a todo o nordeste como baianos. Ah, você é baiano, né? O cara pode ser pernambucano, ele pode ser alagoano, ele pode ser sergipano, ele é colocado dentro do balaio de baiano. E é a mesma coisa quando a gente reúne uma população de 5 milhões de pessoas, com uma centena de nações, a índios, a palavra índio. A gente comete a mesma coisa. E eu não sei se alguém que ouvindo isso é descendente nordestino, não se sente, de certa maneira, reduzido. O cara é pernambucano, ele é maranhense ou baiano. Né? Então, é a mesma violência quando a gente coloca todas essas nações e essa diversidade, como a Shirley está apontando bem aí, Tupi-Guarani, Xê, Caiová, Macro-G, Tapuia, né? Todas essas nações dentro da palavra criada pelo colonizador, a palavra índio. É uma outra violência. Sim. É isso. Eu não sabia, Flávio, eu fiquei sabendo que existia diferenças entre o Guarani, né? Por exemplo, cada Guarani, quando você fala Guarani-Mimbiá, eles têm diferenças, assim como o português de Portugal e o português falado aqui no Brasil. Essas variações linguísticas, eles consideram E é muito engraçado, porque quando você vai conversar com os povos nativos, eles sempre têm muito a nos ensinar, assim, muita coisa que às vezes a gente nem imagina. Por exemplo, a ideia do cacique também não existia nas tribos, ela foi criada porque era uma pessoa que ia ser, porque os portugueses chegavam e perguntavam, quem é seu chefe? Não existia chefe na tribo. Eles precisaram criar a figura de um chefe para poder se comunicar, porque o português não entendia que ele não podia se comunicar com qualquer um, ele precisava de um chefe. Então, até isso é um processo cultural, né? Criado, não é algo que existia, mas para a gente, você olha do nosso desconhecimento, acaba entendendo que era algo comum, que sempre existiu, e não é. Pensar outro movimento bem importante que eu acho que é necessário falar, então, a criação lá, né, no caso dos portugueses, no primeiro momento, de desvalorização dessa cultura indígena, da criação do estereótipo do gentio, do cara que seria facilmente convertido, isso está lá expresso na carta de Perovaz, né, ele fala, o melhor fruto que pode se retirar dessa terra será salvar esta gente, que seria se referindo à conversão. E isso cria depois também um novo estereótipo, principalmente que vem a partir do romantismo, que seria a valorização do indígena. Só que essa valorização, ela também é uma valorização estereotipada. Ela também é uma valorização que cria problemas, porque ela desconsidera toda essa diversidade étnica que já foi falada anteriormente e desconsidera todas as lutas de resistência que existiram também e continuam existindo até hoje, né? Então, de novo, você vai homenagear, mas você homenageia de uma maneira errada, você homenageia, de uma certa forma, criando outro problema. E aí a gente até falou disso aqui um pouquinho antes, muitas vezes as pessoas bem intencionadas, professores bem intencionados, querem valorizar a figura do indígena com o dia do índio, pintando seus alunos, que é um problema também. Então, não pensa nessa diversidade, não pensa no que significa a pintura corporal, não pensa nos elementos, quando se usa um determinado elemento, seja de adorno, né, normalmente está ligado a uma festa religiosa ou uma festa que eles vão fazer por um determinado momento de guerra. Então, você desconsidera tudo isso, simplesmente vai lá, pinta o aluno, acha que colocar um pena na cabeça dele representa ser índio. Isso não representa. Isso minimiza muito o que é ser índio, na verdade. Você cria um problema muito maior, que é negar toda essa história e desconhecer toda essa história. É mais fácil dizer, olha, não conheço, não sei, vamos tentar estender e estudar um pouquinho, do que você simplesmente colocar a criança vestida de índio e colocá-la para dançar no dia do índio. Eu vejo assim, quando você vai trabalhar essa questão no outro, você tem que se despir de algumas coisas, né, cara? Se despir de paradigmas, tá? De pré-conceito, tá? Você se desarmar de arrogância, né, de superioridade, tá? Para você entender o outro. Daí eu acho que fica um pouco mais fácil você trabalhar essas outras questões, né? Porque às vezes a gente vai trabalhar o outro, mas a gente já vai com todo armado, já vai com certos preconceitos, e eu acho que isso não é legal, né, cara? Você tem que um pouco se despir, né? Como eu falo, se despir, você um pouco mais aberto para entender
a cultura do outro, né? Duas coisas que você falou que eu quero reforçar aos colegas. O caráter edênico, né, a ideia de que os portugueses, na Carta do Caminha, eles colocam diversas impressões de que tinham encontrado o Jardim do Éden, o paraíso bíblico perdido. Então, para eles estavam descobrindo esse lugar citado na Bíblia, e aí, por conta disso, as pessoas que viviam aqui, elas só podiam ser extremamente gentis, livres dos pecados, com algumas necessidades de orientação. E isso vai orientar em muito ao tratamento que os portugueses vão dar às populações nativas no primeiro momento. A ideia de que aqui é o paraíso, e eles são habitantes do paraíso, então devem ter algum merecimento, né? A outra coisa importante que a Sheila falou é a respeito do Dia do Índio. É um dia em que se reuniu um monte de gente branca, sem nenhum índio, no dia 19 de abril. Então, hoje a gente substitui pelo agosto indígena, né, que é uma data muito mais significativa para essa integração. E algumas pessoas tiveram resistência a essa mudança, continuaram fazendo uma faixa de cartolina e colocando uma pena. Mas isso serve tanto para ajudar as comunidades indígenas, quanto para transformar alunos em espalhadores, né? Não tem nenhuma serventia. O aluno não sai dali problematizando toda a questão dessa matriz cultural que compõe o país, que a gente ainda pretende construir e melhorar. É isso. Sim, perfeito. E eu acho que só para caracterizar aqui do ponto de vista histórico, essa valorização que vem aí a partir da independência do Brasil e depois com a proclamação da República, você precisava encontrar alguns elementos que fossem criar a ideia de brasilidade, né? E aí você acaba usando a figura do indígena para reforçar isso. Só que, na verdade, em vez de você aproximar, você vai distanciar ainda mais, porque cria-se tanto estereótipo acerca dessa figura que ela não é uma figura próxima, ela não é uma figura pertencente, você não se sente identificado com ela. E, ao mesmo tempo, os povos indígenas também não se sentem representados por essas figuras que são criadas, porque não foi perguntado a eles, ou não foi dado a eles, espaço para que eles se colocassem, para eles construírem realmente a imagem que eles gostariam, a imagem que seria mais próxima do que da sua cultura, da sua vida, realmente, do seu cotidiano, né? É algo que é totalmente distanciado da realidade. Então, se criou um estereótipo tão grande que até pra gente é difícil encontrar o elemento que você fale, peraí, onde eu posso confiar? Qual é a fonte que eu posso usar? Até falta fonte de estudo confiável sobre esse tema. Pode pensar o seguinte, o fato de estarmos aqui discutindo hoje sobre essa legislação e sobre a importância da cultura indígena e afro-brasileira é exatamente porque isso é fruto de muita luta, né? E houve muita luta desde o processo de colonização, desde a chegada dos europeus aqui, desde o momento que eles pisaram a América. Sempre houve muita resistência, porém essa resistência sempre foi negada, porque foi construído, como nós já falamos, aquele estereótipo do gentio, ou aquele estereótipo do índio que aceitou tudo, e o branco sempre como salvador. E é exatamente o contrário. Essa legislação, ela também é fruto dessas lutas de resistência. Então, a gente tem inúmeros exemplos atuais que estão acontecendo em vários lugares do Brasil, seja pela demarcação de terras, seja pela manutenção dessas demarcações ou pela ampliação delas, e também movimentos que aconteceram historicamente, como, por exemplo, a Confederação dos Tamoios, que o Flávio já citou, que é super importante, que foi uma confederação aí que uniu diversas grupos indígenas, né, principalmente os tupinambás, que também viviam em guerra com outras nações indígenas. Então, a gente também pensar que o índio é sempre pacífico, isso também é uma visão equivocada, porque eles viviam em guerras entre si, né? As tribos viviam em guerra. Então, ora eles se aliavam com os portugueses, ora com os franceses, mas a Confederação dos Tamoios foi uma confederação super importante, porque ela vai reunir várias nações contra o domínio português. Então, é um movimento que precisa ser mais estudado, que precisa ser melhor compreendido, assim como o que acontece hoje em dia em outros lugares do Brasil também. Quer falar sobre isso, Flávio? Voltou. Uma
Reflexão que eu faço com os alunos nesse momento é o seguinte: imagina uma sociedade alienígena que chega aqui hoje, com uma tecnologia superior. Você não tem nenhuma chance de luta contra eles. Qualquer luta é para se sacrificar, para manter a honra de que você entrou e morreu lutando, pelo menos não aceitou. É mais ou menos esse o tipo de resistência que os indígenas fazem. Então, eles estão contra canhões, usando arco e flechas e tacapes, né? É claro que isso tem que ficar registrado. O que a gente faria? Se esses alienígenas chegassem aqui, eu pergunto aos alunos, quem que estaria unido entre os humanos, vamos dizer assim? Ele também pegaria um grupo totalmente dividido com as suas próprias pendengas, suas próprias guerras. E eles poderiam explorar essa divisão que existe entre nós para nos atacar. E é mais ou menos isso que o Coador faz. Ele encontra uma nação indígena, na verdade, um grupo indígena extremamente diversificado e com animosidades entre eles. Eles usam isso para se adentrar. Alguns se colocam do lado dos franceses, alguns do lado dos portugueses, mas não há aí nem herói, nem vilão, né? Aliás, qualquer um pode fazer essa reflexão para si mesmo. Quem aqui se considera herói todo o tempo? E quem é vilão todo o tempo? Né? A história ela é muito mais complexa que isso. Então, não se trata de rediscutir isso e fazer esse julgamento de quem foi herói ou quem foi vilão, mas dar novos lugares àqueles que foram apagados da história. É isso. Sim, perfeito. E aqui é só para registrar, né, que esses conflitos que existiam aí entre essas nações indígenas, realmente, como você falou, eles eram muito mais reforçados e eram agravados pelos interesses coloniais, né, tanto da França quanto no caso de Portugal, que a gente está falando de Confederação dos Tamoios. Então, o projeto francês de construção de um Estado também vai usar ali os indígenas, assim como os indígenas também vão usar outros elementos, e assim, é um processo muito mais complexo para a gente analisar do que de uma visão simplesmente maniqueísta, que a gente acaba, muitas vezes, incorrendo nesse erro também, né? Colocar todo mundo de lados opostos e não analisar a complexidade dessas relações. E, por fim, eu acho que pensar nesses indígenas de hoje, né? Quem são esses indígenas? Quem são essas comunidades? Nós temos aí comunidades indígenas muito próximas a nós, aqui na região de Parelheiros. Nós, em São Paulo, temos vários remanescentes e várias comunidades indígenas de diversas etnias, mas principalmente guaranis. E pensar quem são essas pessoas e como que nós podemos, enquanto educadores, fortalecer essa imagem, ajudar numa divulgação no sentido de que respeite realmente a história, de que contemple realmente os valores dessas pessoas, porque não falar por elas, né, mas contribuir para que tenham, que elas sejam melhor reconhecidas, talvez, na nossa sociedade, não sei se esse é o termo, mas realmente dar um lugar de fala a elas, né, não silenciá-las como já aconteceu e como foi feito aí durante esses 500 anos. E aí eu trago como exemplo que nossa escola recebeu em 2017, né, algumas representantes da aldeia Tenondé Porã, e eu me lembro que uma aluna da nossa escola perguntou para eles se eles ainda queriam viver como em 1500, né, se eles queriam viver como em 1500, usando arco e flecha, etc. E aí a resposta do Adriano foi muito boa, porque ele disse, olha, eu não quero viver igual 500 anos atrás, porque assim como vocês, o tempo não parou para a gente continuou aqui. Então, se você tem celular, eu também vou ter celular. Se você tem televisão, eu também vou ter televisão. Isso não muda o fato, a gente não ficou parado no tempo. E eu ter um celular não me torna menos índio. Eu ter um acesso à energia elétrica não me torna menos índio. Simplesmente me dá um pouco mais de conforto, como todo mundo aqui. O que me torna indígena é o meu idioma, é a minha cultura, é como eu me relaciono com o mundo. Então, a gente também tem muitas vezes essa visão de que o índio ainda é aquele cara que está usando arco e flecha, que o cara que está andando nu pela floresta caçando. Porém, essa sociedade de 500 anos atrás não existe mais. E você quer colocar ele, quer que deixá-lo ali preso
naquele modelo. Se os portugueses ainda estivessem fazendo a travessia do Atlântico com caravelas, e não mais em grandes jatos, os índios tinham que ser cobrados também para que vivesse como em 1500. Ninguém mais está em 1500. Essa é uma questão. A questão é que talvez a gente ainda fale de 1500 como em 1500. Essa é a principal discussão que a gente tem que fazer hoje, né? A gente ainda fala de 1500 como foi escrito em 1500. E isso ainda é certo, ainda é justo, falar como o invasor, dar a voz do invasor às nossas crianças, ainda é o que nos faz, que se faz necessário. É isso que eu acredito que deve ser rompido. O discurso do colonizador, o discurso de submissão, de que eles vieram nos ajudar, de que eles foram gentis com os tratos, que os índios eram selvagens, às vezes gentis. Por mais que eu tenha boas intenções, quando eu sou de uma igreja e quero levar a minha fé para as pessoas lá, ainda assim nós estamos falando como 1500. Né? De boas intenções, a gente pode estar contribuindo para coisas ruins. Essa é a minha visão. Eu tenho muito boa intenção, nós todos aqui temos, quando falamos em nome das comunidades indígenas, mas não somos indígenas, né? A gente faz parte de um país que teve contribuição, e a questão é por que os indígenas mesmo não podem falar? É isso que a Shirley falou, que eles tenham o seu lugar de fala, que eles possam falar. Eu trabalho um teminha com eles de como era a visão cosmológica, como eles contavam, principalmente no tronco tupi, né? A história de Tupã, como eles acreditam que o mundo foi criado. E o Tupã é o trovão, e quando os portugueses disparavam um canhão, barulho era associado a Tupã. Então eles trataram os portugueses como Tupã, trataram eles como seu Deus, né? Deram a ele tudo que Tupã pediu. Tupã pediu uma árvore, Tupã ganhou todas as árvores que queria, que é aquela de tronco vermelho, eu retiro para você. Então, essa simples trabalho de trazer o mito indígena da Tupi à sala para tentar dar a voz de como foi o encontro, porque seria justo que os indígenas naquela praia, em 22 de abril de 1500, também tivessem decretado a descoberta da Europa e tomado posse. Do mesmo jeito que os portugueses estavam vendo os indígenas pela primeira vez, e isso dava a eles o direito de, estou te descobrindo, os indígenas também deveriam ter essa função, resgatar a voz dessas pessoas caladas. E como eu disse, para encerrar, é uma segunda violência, além do jeito que foram mortos. É isso. Eu tenho uma pergunta. O Flávio comentou do agosto indígena, e já tem alguns anos, né, que a prefeitura lançou essa questão, mas eu acho que não ficou muito claro para todo mundo por que o agosto, porque a gente trata essa temática no agosto indígena, seria mais positivo do que o Dia do Índio lá em abril. Primeiro porque em agosto é quando acontecem as marchas, próprios indígenas, né, acontecem no Brasil inteiro, mas principalmente para Brasília, então, se eu não me engano é dia 8 de agosto, alguém lembra o dia certinho? Tem um dia que eles vão, que tem uma marcha, uma grande marcha, em que eles vão a Brasília ali fazer reivindicações relacionadas às suas necessidades mesmo, as demarcações de terra, etc. Então, é uma data escolhida primeiramente então, pelas comunidades indígenas, começa daí. O 19 de abril foi uma data criada pelo Estado brasileiro, em que se homenageava, mas se homenageava daquele ponto de vista que nós estávamos falando anteriormente, que era a ideia de criar um símbolo nacional, mas que era um símbolo estereotipado, que não era um símbolo que representava de verdade quem eram os indígenas, né? Então, eu acho que começa desse ponto. Você recriar uma data em que não tem nenhum valor significativo para essas pessoas, é a mesma coisa você pensar no dia 13 de maio, que é o dia da abolição, e o dia 20 de novembro, que é a data de Zumbi. Então, o movimento negro se apropriou do Novembro Negro, né? O movimento negro disse, olha, nós escolhemos essa data em homenagem à Ganga Zumba, nós estamos fazendo essa homenagem agora, em Zumbi dos Palmares, desculpa. Agora, o Agosto Indígena, a mesma coisa, é uma data que tem uma representatividade muito maior em relação a isso, do que se você usar o 19 de abril. Para fazer aqui, ó, o dia dia 9 de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Eu falei dia 8 de agosto, é dia 9 de agosto, tá? Só para complementar aqui, eu não sou contra as pessoas usarem a data
para promover a reflexão. É importante a gente usar. As datas que existem, elas não podem ser também negadas, né? Elas podem ser usadas como um dia de reflexão, como que você faça um apontamento sobre isso. O que não pode é você reforçar o estereótipo, é você colocar lá a peninha na cabeça da criança, é fazer uma fitinha para fingir que vai fazer uma dança. Então, assim, isso não pode, mas você usar algum elemento, você discutir isso, você trazer para a criança, problematizar isso com a criança, a gente muitas vezes menospreza a capacidade da criança. Ela tem esse poder de problematização, a criança consegue entender, sim, ela consegue perceber quando você diz para ela, olha, mas quem são essas pessoas? Quem você acha que é? Ela consegue fazer essa construção muito mais, de uma maneira muito mais intuitiva e menos preconceituosa até do que os adultos. Ô, Lud. Oi, tô te ouvindo. Tô ouvindo. A Shira falou de maneira brilhante, né? Você imagina que você tem um aniversário e eu não posso ir lá no dia que você vai fazer aniversário. Aí eu faço uma festa sem você e passo a chamar de seu novo dia de aniversário. Entendeu? Então, 19 de abril é uma data indígena em que os indígenas não foram convidados. Então, os indigenistas, as pessoas que discutiam qual seria o papel dado aos índios, se reuniram nesse 19 de abril. Então, se você fizer parte, como é que você se sentiria vendo as pessoas celebrarem o seu dia fora, lembrando de um momento em que você não estava? Só reforça ainda mais a importância que você tinha. Né? Você vai se sentir menosprezado. Então a Shira falou brilhantemente, a gente, em vez do 3 de maio, como tem lá em Santo Amaro, Largo 13, a gente reforçar o 20 de novembro, quando as verdadeiras lutas pelo fim da escravidão foram encabeçadas pelos próprios negros, dentro dos quilombos. Então os índios também não aceitaram a dominação, nem como selvagens, e nem como heróis. Eles resistiram a uma violência que veio de fora, de maneira intencional, né, sob o manto da falsa descobrimento, e eles tiveram que resistir. Agora, eles resistiam como? Eles tinham que devolver na mesma moeda, né, e enfrentaram um império de grande desigualdade e foram massacrados. Então, qual que é a alerta de spoiler? Como é que termina a Confederação dos Tamoios? Né? As cabeças dos índios são arrancadas dos seus corpos, né? Então acaba de uma maneira extremamente violenta. E quem são essas pessoas que estão presentes na última batalha em que os portugueses se dizem vitoriosos? Em que hoje um homem que é santo estava presente a essas decisões, que é São José de Anchieta. E olha como a história é dependendo de onde você conta. Se você conta essa história em São Paulo, as pessoas aplaudem o Tibiriçá e a forma como ele ajudou a construir o Colégio São Paulo e o José de Anchieta no papel aqui. Se você conta essa história no Rio, a história é contada exatamente como ela foi. O Tibiriçá se alia aos portugueses, trai todas as nações indígenas, e o que os portugueses fazem é atacar uma tribo cheia de mulheres e crianças, que os homens já vinham morrendo nessa luta, que já tinha levado quase um par de décadas, né? Se não mais, aí me foge a memória, mas eu arriscaria quase 20 anos, é isso, Shira? Vai de 1554 a 1567. Então, o que sobrou da população indígena que a gente chama hoje de tamoios, nessa última luta, era um grande aglomerado de mulheres e crianças que foram atacados. E só para finalizar com um último dado, por que será que as nações indígenas preferiam os franceses do que os portugueses? Né? É uma coisa simples. Os franceses vinham da Reforma Protestante, eram calvinistas e proibiam o estupro das indígenas. Havia entre os franceses a ideia de que se eles quisessem viver com as índias, deveria ser por meio do matrimônio, deveriam se casar com elas, o que ocorre até com um personagem famoso que é o Ernesto. Ele se casa lá com uma índia, se eu não me engano é a Potira, e ele forma lá um patrimônio, e luta do lado da comunidade indígena da qual ele passa a fazer parte até o final. O que os portugueses fazem? Estupram as índias. E boa parte do Brasil que nós temos hoje é fruto disso, do estupro dos portugueses em cima das indígenas e das negras, que eram trazidas como objetos sexuais.
Então, quando a gente revisita a história, não é como muita gente faz hoje, revisita 64 para chamar de Revolução de 64, revisita o Holocausto para dizer que nunca houve, que foram os judeus que criaram. Quando a gente volta à discussão se é descobrimento ou invasão, a gente faz para que isso tenha seus pingos nos lugares. Ainda ela precisa falar, desculpa interromper, Chile. Fala sobre a questão dos guaranis lá na Zona Norte, luta atual indígena. Você tinha colocado isso no seu material, acho que é importante. Ah, sim. Eu acho que o que fica pra gente, talvez uma maneira que nós tenhamos para apoiar, né, de uma maneira prática hoje, seria realmente acompanhar essas lutas que existem, inclusive aqui na cidade de São Paulo, pela demarcação de terras indígenas. Se nós pensarmos, nós temos no Jaraguá, alguns remanescentes indígenas, e aqui na região de Parelheiros mesmo, e elas sofrem constantemente, porque o Estado quer constantemente rever essas legislações e retirar essas terras que haviam sido concedidas a essa população. Então, a luta do Jaraguá agora foi exatamente por isso, porque as comunidades que vivem ali estavam ameaçadas pelo Estado, pelo governo do Estado, de terem suas terras retomadas. Então, essas legislações, elas são muito frágeis também. Então, esses movimentos de luta que tiveram ao longo dos anos e que até hoje tem impactos em como essas comunidades vivem, como elas sobrevivem, em como essas comunidades se relacionam, né? Elas estão em um determinado lugar e elas têm uma relação daquele lugar que elas estão inseridas. Elas têm uma relação com o entorno, e isso não pode ser simplesmente retirado, vou colocar você em outro lugar. Essa questão da demarcação, ela é muito sensível, e se a gente for pensar num problema, né, a gente tem problemas, acontecem na região do Pará, do Amazonas, Mato Grosso, com a guerra ali com os fazendeiros, que muitos índios morrem. Há pouco tempo atrás, faz 2 anos, aconteceu um caso em Santa Catarina, em que os fazendeiros decepavam as mãos dos indígenas. A gente está falando de 2, 3 anos atrás, né, que essas comunidades sofrem com tanta violência que às vezes nem chega para a gente essas informações. É construção de hidrelétrica, que é um projeto do Estado, é construção de uma determinada área que vai se virar pastagem, enfim, tudo isso são temas muito sensíveis que estão todos os dias, mas que nem sempre a gente discute da maneira que deveria ser discutido. E aqui em São Paulo nós temos exemplos disso, e principalmente na nossa região, aqui em Parelheiros também, que tem lutas constantes pela manutenção da demarcação dessas terras. Então, eles são uma concessão, né? Então, o Estado brasileiro, ele faz uma concessão para essas comunidades, e elas vivem o tempo inteiro, dependendo do governo que está, mais ou menos ameaçadas, né? Ali a gente tem no Parelheiros, por exemplo, eles têm uma escola própria, eles têm uma estrutura, né, que era oferecida pela prefeitura para a manutenção disso. Há um tempo atrás, a própria prefeitura estava retirando. Quando nós recebemos o pessoal da Tenondeporã, eles nos disseram, né, que eles não tinham transporte mais, que antes eles recebiam transporte por parte da DRE, que os levava, então, para outras escolas, para exatamente, olha só, para eles falarem. Nós levamos eles nós tivemos esse privilégio de termos a eles na nossa escola e eles poderem falar conosco. E aquele encontro foi tão rico, foi tão proveitoso, que a gente só teve a oportunidade de fazer isso uma vez. Então, imagina se nós tivéssemos maior diálogo com as comunidades, né? E se a gente estivesse fazendo esse debate, se a gente estivesse ouvindo o Caraí agora. É uma coisa que a gente tem que pensar, por que a gente não está ouvindo o Adriano Caraí lá da aldeia? Nós poderíamos estar falando com ele ou com qualquer outro representante indígena. E agora nós estamos aqui brancos, né, ou negros, ou professores, mas professores da rede pública, e que nós não temos um representante indígena para estar nessa conversa. Então, eu acho que essa lição fica para nós aqui. Bom, eu considero esse movimento de descolonizar o currículo, de retirar a voz do colonizador do currículo, comparado ao movimento de derrubar estátuas dos escravagistas pelo mundo. Tem gente que considera isso como vandalismo. Eu considero como um ato de resgate da história, dos desvalidos, enfim, dos excluídos da história. Ninguém quer ter na frente de sua casa a estátua do assassino do seu filho. Como é que você se sentiria se você tivesse na frente da sua casa uma estátua em mármore branco daquele homem que estuprou e matou alguém da sua família? Você não se sentiria nada bem.
Então, do mesmo jeito que é necessário, sim, atacar esses monumentos ao discurso excludente da história, ao discurso do branco colonizador como herói, é preciso derrubar essas estátuas, sim, é preciso rever a posição que o Borba Gato, enfim, qualquer bandeirante tenha na história paulista, e a ideia de que eles são heróis, é preciso retirar a voz do colonizador do currículo. Então, eu considero que esses dois momentos, assim como vidas negras importam, vidas indígenas importam. O índio Galdino, né, que foi morto lá pela classe média, por jovens de classe média lá em Brasília há mais de 20 anos, né? Hoje esses jovens fazem parte da polícia civil do Estado, né, do Distrito Federal. Olha só como é. Então, é preciso que cada vez a gente retire e volte a falar disso. Os assassinos do índio Galdino, que queimaram ele vivo, estão hoje dentro da força policial. Essa é a punição que eles tiveram. Né? Então, é preciso retirar a voz do colonizador, derrubar as estátuas e criar um movimento paralelo. Vidas indígenas importam. É isso. Sim. Eu acho que esse movimento das estátuas é uma discussão interessante do ponto de vista historiográfico, porque muita gente diz, então você vai criar um apagamento histórico, fingir que não aconteceu. Não é um apagamento, e nem é reescrever a história. Essa estátua, ela pode ir para o museu. A imagem dessa estátua caindo, ela simboliza exatamente o novo tempo, porque quando ela foi construída, ela foi feita como homenagem, né? Quando você faz um monumento público, ela tem uma intenção, ela foi feita por alguém. E ela não foi feita na época que esse cara existiu, né? Mas ela foi feita anos depois. Então, você vai pegar a estátua do Borba Gato, ela não foi feita pelo Borba Gato. Ela foi feita lá, se eu não me engano, ela é do quarto centenário. Não me lembro o período que ela foi, exatamente quando ela foi construída. Mas ela tem uma intenção, que é homenagear ou criar a figura do herói, assim como o monumento às bandeiras, assim como o nome de uma rodovia, né, o presidente Dutra, o nome de uma escola. Toda vez que você nomeia algo, você está homenageando de alguma maneira. E quando você tem um movimento que luta para a retirada de nome de ditadores de escolas ou de avenidas, ou quando você quer retirar uma estátua de um determinado lugar, você está dizendo, nós queremos que essa história seja contada de outra maneira. Esse cara que está aí, isso não é uma homenagem. Isso pode estar no museu, isso não vai ser esquecido, mas isso vai ser problematizado. Então, é necessário ter, sim, esse debate, é super importante, e muitas vezes ele acaba sendo passado para as pessoas de uma maneira incorreta. Porque hoje, por exemplo, eu ouvi numa rádio aqui de São Paulo, que um comentarista fazia o seguinte comentário: então agora vão derrubar o Cristo só porque ele é branco. Cristo no Rio de Janeiro. Olha onde já chegou a ideia E você desconstruir, você tirar totalmente o debate, o foco do debate. É exatamente você dizer, não, esse revisionismo que diz que tem que ter a estátua assim, porque ela representa, ela representa a mentalidade de uma determinada época, e agora nós estamos numa outra época que está questionando essa mentalidade, que está dizendo, olha, por muito, muito tempo se vendeu uma ideia, e a gente está dizendo que essa ideia não está de acordo com o que nós queremos e com o mundo que nós vemos hoje. Nós queremos uma história que contemple a todos. Nós queremos uma história que seja e que abarque as complexidades das relações. Eu quero uma história em que eu seja ouvido. E eu quero ouvir uma história também que vá falar dos aspectos positivos, negativos, mas que não homenageie aqueles que foram nossos algozes. Eu acho que isso é justíssimo. Mas, porém, muitas vezes, como não é um debate feito de uma maneira aprofundada, é feito de uma maneira muito simplista e é vendido de uma maneira muito negativa, né? E aí cria deturpação, é o que a gente falou, né? Vai criando esse revisionismo histórico que é bastante perigoso. Seria a mesma coisa de ter o monumento ao Dia dos Pais da Suzanne von Richthofen, sabe? Ou a escola Guilherme de Pádua. A gente precisa colocar essas pessoas em lugares corretos, né? Eu não quero o monumento ao Dia dos Pais, Suzanne von Richthofen, e eu também não quero a escola Guilherme de Pádua. Eles são assassinos, entendeu? Como assassinos, o lugar deles é no rol dos assassinos, que sejam famosos, como Charles Manson. Os assassinos famosos, eles também têm o seu lugar na história, a gente pode falar deles, né? Mas é importante que eles estejam no lugar de assassinos, né? Os bandeirantes eram assassinos, né? Então, é esse o lugar que eles devem estar na história. Quando a gente revisita a história com essa intenção de problematizar, na verdade, a história ganha vida. Principalmente quando a gente traz a voz daquele
que fui o assassinado. Obrigada, gente. Imagina. Então, Obrigada a você, Lud. nossa, obrigada. Foi muito boa essa conversa. Muito boa mesmo, esclareceu bastante coisa. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Imagina. Flávia. Obrigada, Shirley. Foi muito esclarecedor mesmo.